pessoal, nesse vídeo a gente vai ver como trabalhar com gráfico de barra. Bom, então para começar logo, vamos criar alguns dados para a gente utilizar. Aqui, então eu criei essas duas listas x e y. Para fazer um gráfico desses dados, tudo que a gente precisa fazer é utilizar o comando plt.bar, onde eu vou passar essas duas listas como argumento. Então, executando esse código, está aqui, bem simples, né? A gente já tem o nosso primeiro gráfico de barras. Bom, uma coisa que eu posso fazer com esses gráficos é alterar a largura das barras, passando um valor numérico para essa largura como terceiro parâmetro dessa função. Então, eu vou escolher, por exemplo, uma largura de 0,3. Aqui, reparem que dessa vez as barras estão bem mais finas, certo? Esse valor de 0,3 é bem menor do que o valor padrão. Eu não sei exatamente quanto é. Bom, mas vamos continuar. Então, se eu tiver, além desse conjunto de dados x e y, imagina que esse vai ser meu y1, e eu vou ter um outro conjunto, que eu vou chamar de y2, que eu vou criar agora, está aqui. Então, nesse comando plt.bar, eu utilizei o conjunto y1, e eu vou criar também um outro gráfico com o conjunto y2. Bom, então agora a gente tem dois gráficos de barras na mesma figura. Reparem o seguinte, que no caso da primeira barra, por exemplo, a barra laranja está cobrindo totalmente a barra azul, que nesse caso o valor de y1, que é 3, é menor do que o valor de y2, que é 6, certo? Para nós conseguirmos visualizar os dois conjuntos de barras, a gente precisaria então deslocar um conjunto para a esquerda e um para a direita, certo? Bom, então, como fazer isso? Essa função plt.bar tem um argumento onde a gente consegue controlar um alinhamento das barras. E esse argumento ele pode ter dois valores, que é centro, que é o valor padrão. Vou executar isso novamente. Então vejam que, por exemplo, a primeira barra, que corresponde a x igual a 1, ela está alinhada no centro da barra, certo? Mesma coisa para o x igual a 2 e o x igual a 3. Então, centro é um dos valores para esse parâmetro. E outro valor que esse parâmetro pode ter é borda. Então, agora, o conjunto de barras laranja está alinhado através da borda esquerda de cada uma dessas barras. Bom, como é que eu faço, então, para deslocar as barras azuis, já que o parâmetro align só tem os valores centro e borda? Eu posso utilizar o align para o conjunto de barras azuis também como borda, mas eu vou utilizar um valor para a espessura da borda negativo. Então, com isso, eu consigo deslocar as barras laranja para um lado, porque ela tem a espessura positiva, e as barras azuis para o outro lado, porque ela tem a espessura negativa. Além disso, eu posso ter também valores de x que não sejam numéricos, como nesse exemplo. Então, vamos imaginar que eu tenho strings nessa lista. Então, por exemplo, vou utilizar São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O nosso gráfico vai ser construído da mesma maneira. Repara que agora, ao longo do eixo x, eu tenho strings representando cada conjunto de barras, e não mais aqueles valores numéricos de antes. Bom, além disso, eu também posso querer construir essas barras não verticais, como elas estão aqui,
mas sim horizontais. É bem simples fazer isso. Tudo que eu preciso é substituir o comando bar por bar H, né? H de horizontal. E o gráfico ele é construído da mesma maneira. Bom, e agora então, se eu quiser construir um histograma, certo? Um histograma a gente pode pensar como um tipo particular de gráfico de barras, certo? Então, imagina que eu vou utilizar agora dados de uma determinada população, por exemplo. Então eu vou inventar aqui alguns dados entre 0 e 10. Então esses vão ser os nossos dados de uma população imaginária qualquer. Então, para construir um gráfico a partir desses dados, um histograma a partir desses dados, nós temos o comando plt.hist, onde eu vou passar os dados da população. Aqui. Então, nós temos nosso histograma na tela. Bom, mas eu particularmente não gosto da forma como esse histograma é construído com essas barras coladas uma na outra. Tem um parâmetro que nós podemos utilizar para regular a largura das barras. Esse parâmetro ele vai de 0 a 1, então 0,8 é um valor razoável, que vai dar para a gente algum espaçamento entre as barras, para que dessa vez, visualmente, o gráfico está um pouco melhor. Vocês devem saber como o histograma funciona, mas o que a gente tem aqui, então, é que esse intervalo total, de 0 até 10, é dividido em caixas, basicamente, e a gente está contando quantos números nessa lista de população estão em cada uma dessas caixas. E a posição dessas caixas, o matplotlib decide, mas a gente também pode definir isso. Então essas caixas, ou bins, como eles se chamam, nós podemos definir quantas caixas nós queremos no nosso histograma. Por exemplo, eu quero um histograma com 2 caixas ou 2 bins. Basta utilizar esse parâmetro. Se eu quiser, por exemplo, 3 ou 4 bins, eu posso alterar esse valor. Outra maneira que eu tenho para definir essas caixas é definindo não a quantidade delas, mas sim a posição das bordas, através de uma lista. Então, eu vou chamar essa lista de caixas. Então, eu quero, por exemplo, que a primeira caixa corresponda ao intervalo de 0 a 2, a segunda corresponda ao intervalo de 2 a 4, a terceira de 4 a 6, depois de 6 a 8 e, por último, corresponda ao intervalo de 8 a 10. E eu utilizo agora essa lista para passar para o parâmetro bins. Dessa vez, então, o meu histograma foi construído a partir desses bins que eu especifiquei através da posição das bordas. Bom, então, na primeira barra, ou no primeiro bin, nós temos todos os números da população que estão no intervalo de 0 a 2, incluindo o 0 e excluindo o 2. No segundo intervalo, nós estamos incluindo o 2 e excluindo o 4, e assim por diante, sendo que no último intervalo, nós estamos incluindo tanto o 8 quanto o 10. Então, basicamente, era isso que a gente tinha para ver hoje sobre gráficos de barras e histogramas. Então, eu fico por aqui e a gente se vê na próxima. Até mais!